Primeiro Crônicas. Divrei Hayamim Aleph. Capítulo 1. Adã, Sete, Enos, Quenã, Maalalel, Jared, Hanur, conhecido por Enoque, Matusalém, Lameque, Noque, conhecido por Noé, Sem, Cã e Jafé. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer foram Askenais, Rifate e Togarma. Os filhos de Javã foram Elisá, Tarsis, Quitim e Rodanim. Os filhos de Cã foram Cuxi, Misraim, Puti e Canaã. Os filhos de Cuxi foram Sebá, Avilá, Sabitá, Raamá e Sabiteca. Os filhos de Raamá foram Sabá e Dedã. Cuxi tornou-se pai de Nimrod. Este foi o primeiro a se tornar poderoso na terra. Misraim tornou-se pai de Ludim, de Anamim, de Leabim, de Naftuim, de Patruzim, de Casluim, de quem se originaram os filisteus, e de Caftorim. Canaã tornou-se pai de Sidom, seu primogênito, e de Et, e também dos Jebuseus, dos Amorreus, dos Girgazeus, dos Eveus, dos Arqueus, dos Sineus, dos Arvadeus, dos Emareus e dos Amateus. Os filhos de Sem foram Elão, Assur, Arpaxade, Lud e Arã, e Uz, Jeter e Mas. Arpaxade tornou-se pai de Selá, e Selá tornou-se pai de Eber. Eber tornou-se pai de 2 filhos. O nome de um era Peleg, porque no tempo dele a terra foi dividida. O nome do seu irmão era Joctã. Joctã tornou-se pai de Almodade, de Selefe, de Azarmavete, de Gerá, de Adorão, de Uzal, de Dicla, de Obal, de Abimael, de Sabá, de Ofir, de Avilá e de Jobabe. Todos esses foram filhos de Joctã. Sem, Arpaxade, Selá, Eber Peleg, Reu, Serug, Naortera, Abram, isto é, Abraão. Os filhos de Abraão foram Iausa, conhecido por Isaque, e Ishaal, conhecido por Ismael. Estes foram os seus descendentes. Nebaiote, o primogênito de Ishaal, depois Quedar, Adeel, Mibsão, Misma, Dumá, Massa, Haddad, Tema, Getur, Nafis e Quedemá. Esses foram os filhos de Ishaal. Os filhos de Quetura, concubina de Abraão, foram Zinrã, Jocsã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Os filhos de Jocsã foram Sabá e Dedã. Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Anoque, Abida e Elda. Todos esses foram os filhos de Quetura. Abraão tornou-se pai de Isaque. Os filhos de Iausa foram Achu, conhecido por Esaú, e Israel, conhecido por Israel. Os filhos de Achu foram Elifaz, Reuel, Jeus, Jalão e Corá. Os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Zefó, Gatã, Kenais, Timna e Amaleque. Os filhos de Reuel foram Naate, Zerá, Samá e Mizá. Os filhos de Seir foram Lotã, Sobal, Zibião, Aná, Dizon, Ezer e Dizã. Os filhos de Lotã foram Hori e Omã. A irmã de Lotã era Timna. Os filhos de Sobal foram Alvã, Manaate, Ebal, Cefo e Onão. Os filhos de Zibião foram Aiá e Aná. O filho de Aná foi Dizon. Os filhos de Dizon foram Endã, Isbã, Itrã e Querã. Os filhos de Ezer foram Bilã, Zaavã e Acã. Os filhos de Dizã foram Uz e Arã. Os reis que reinaram na terra de Edom antes de haver qualquer rei sobre os israelitas foram os seguintes. Bela, filho de Beor. O nome da sua cidade era Dinabá. Quando Bela morreu, Jobabe, filho de Zerá, de Bosra, começou a reinar no seu lugar. Quando Jobabe morreu, Uzão, da terra dos Temanitas, começou a reinar no seu lugar. Quando Uzão morreu, Haddad, filho de Bedade, começou a reinar no seu lugar. Ele derrotou Midian no território de Moabe, e o nome da sua cidade era Avite. Quando Haddad morreu, Samlá, de Masreca, começou a reinar no seu lugar. Quando Samlá morreu, Shaul, de Reubote, que fica junto ao rio, começou a reinar no seu lugar. Quando Shaul morreu, Baal-Anã, filho de Acbor, começou a reinar no seu lugar. Quando Baal-Anã morreu, Haddad começou a reinar no seu lugar. O nome da sua cidade era Paú, e o nome da sua esposa era Meetabel, filha de Matrede, que era filha de Mesaabe. Então Haddad morreu. Os chefes de tribo de Edom foram chefe Timna, chefe Alva, chefe Getete, chefe Olibama, chefe Elá, chefe Pinom, chefe Kenais, chefe Temã, chefe Mibzar, chefe Magdiel, chefe Irão. Esses foram os chefes de Edom. Primeiro Crônicas. Divrei Hayamim Aleph. Capítulo 2. Estes foram os filhos de Israel: Ruben,
Chama, conhecido por Simeão, Levi e Alda, conhecido por Judá, Issacar, Zebulão, Dan e Usfi, conhecido por José, Beniamim, Naftali, Gade e Asser. Os filhos de Alda foram Onã e Selá. Ele teve esses 3 filhos com a filha de Sua, a cananeia. Mas o primogênito de Alda, desagradava a Ial, por isso ele o entregou à morte. Tamar, a nora de Alda, lhe deu estes filhos: Pérez e Zerá. E Alda teve ao todo 5 filhos. Os filhos de Pérez foram Isrom e Amu. Os filhos de Zerá foram Zinri, Etan, Emã, Calcol e Dara. 5 filhos ao todo. O filho de Carmi foi Acar, que trouxe calamidade sobre Israel quando foi infiel com respeito ao que havia sido condenado à destruição. O filho de Etan foi Azariel, conhecido por Azarias. Os filhos que nasceram a Isrom foram Jerameel, Rão e Quelubai. Rão tornou-se pai de Aminadab. Aminadab tornou-se pai de Nazon, maioral dos descendentes de Alda. Nazon tornou-se pai de Salma. Salma tornou-se pai de Boaz. Boaz tornou-se pai de Obed. Obed tornou-se pai de Jessé. Jessé tornou-se pai de Eliabe, seu primogênito, de Abinadab, o segundo, de Simeia, o terceiro, de Netanel, o quarto, de Radai, o quinto, de Ozem, o sexto, e de David, o sétimo. As irmãs deles foram Zeruia e Abigail. Os 3 filhos de Zeruia foram Abisai, Joabe e Azael. Abigail deu à luz Amasa. O pai de Amasa foi Jeter, o israelita. Calebe, filho de Isrom, teve filhos com Azuba, sua esposa, e com Jeriote, e os filhos dela foram Gezer, Sobabe e Ardom. Depois que Azuba morreu, Calebe se casou com Efrate, e ela lhe deu um filho chamado Hur. Hur tornou-se pai de Uri, e Uri tornou-se pai de Bizalel. Depois Isrom teve relações com a filha de Maquir, pai de Gileade. Ele tinha 60 anos quando se casou com ela, e ela lhe deu um filho chamado Segube. Segube tornou-se pai de Jair, que teve 23 cidades na terra de Gileade. Mais tarde, Jesur e a Síria tomaram deles Avote Jair, junto com Kenate e suas aldeias dependentes, 60 cidades. Todos esses foram descendentes de Maquir, pai de Gileade. Depois da morte de Isrom, em Calebe Efrata, Abias, esposa de Isrom, deu-lhe um filho chamado Assur, pai de Tecoa. Os filhos de Jerameel, primogênito de Isrom, foram Rão, o primogênito, Buna, Orem, Ozem e Aías. Jerameel teve outra esposa, chamada Tara. Ela foi a mãe de Onão. Os filhos de Rão, primogênito de Jerameel, foram Maás, Jamim e Equer. Os filhos de Onão foram Samai e Jada. Os filhos de Samai foram Nadab e Abizur. O nome da esposa de Abizur era Abiaiú, que lhe deu estes filhos: Abã e Molide. Os filhos de Nadab foram Selede e Apaim. Mas Selede morreu sem filhos. O filho de Apaim foi Issi. O filho de Issi foi Sezã, e o filho de Sezã, Alai. Os filhos de Jada, irmão de Samai, foram Jeter e Jonatã. Mas Jeter morreu sem filhos. Os filhos de Jonatã foram Pelete e Zaza. Esses foram os descendentes de Jerameel. Sezã não teve filhos, apenas filhas. Sezã tinha um servo egípcio chamado Jará. Sezã deu sua filha como esposa ao seu servo Jará, e ela lhe deu um filho chamado Atai. Atai tornou-se pai de Natã. Natã tornou-se pai de Zabade. Zabade tornou-se pai de Eflau. Eflau tornou-se pai de Obed. Obed tornou-se pai de Iaua, conhecido por Jeú. Jeú tornou-se pai de Azarial. Azarial tornou-se pai de Eleis. Eleis tornou-se pai de Eleazar. Eleazar tornou-se pai de Sismai. Sismai tornou-se pai de Salum. Salum tornou-se pai de Jecamias. Jecamias tornou-se pai de Elisama. Os filhos de Calebe, irmão de Jerameel, foram Mesa, seu primogênito, que foi o pai de Zife, e os filhos de Maressa, pai de Hebron. Os filhos de Hebron foram Corá, Tapua, Requem e Sema. Sema tornou-se pai de Raão, pai de Jorquião. Requem tornou-se pai de Samai. O filho de Samai foi Maom. Maom foi o pai de Bet-Zur. Efá, concubina de Calebe, deu à luz Arã, Mosa e Gazês. Arã tornou-se pai de Gazês. Os filhos de Jadai foram Regem, Jotão, Gesã, Pelete, Efá e Saaf. Maacá, concubina de Calebe, deu à luz Seber e Tirana. Ela também deu à luz Saaf, pai de Madmana, e Seva, pai de Macbena e de Gibeá. Áquisa foi filha de Calebe. Esses foram os descendentes de Calebe. Os filhos de Hur, primogênito de Efrata, foram Sobal,
pai de Quiriate-Jearim; Salma, pai de Belém; Iaref, pai de Bet-Gader. Sobal, pai de Quiriate-Jearim, teve filhos: Aroé e metade dos Menuotes. As famílias de Quiriate-Jearim foram os Itritas, os Putitas, os Sumatitas e os Misraitas. Dessas famílias vieram os Oratitas e os Estaulitas. Os filhos de Salma foram: Belém, os Netofatitas, Atrote Bet-Joabe, metade dos Manaatitas e os Oritas. As famílias dos escribas que moravam em Jabes foram os Tiratitas, os Simeatitas e os Sucatitas. Esses foram os quineus, que vieram de Amate, pai da casa de Recabe.